A Hungria irá suspender gradualmente as exportações de gás para a Ucrânia até que Kiev retome os envios de petróleo através do oleoduto Druzhba. A medida foi anunciada na quarta-feira pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Az olajblokkád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. A Hungria e a Ucrânia estão envolvidas numa disputa sobre o oleoduto Druzhba da era soviética que transporta petróleo russo para a Hungria e Eslováquia. O oleoduto foi danificado num ataque russo no final de janeiro. Contudo, tanto a Hungria como a Eslováquia acusam a Ucrânia de utilizar a questão para obter ganhos políticos. O governo de Orbán tem alegado repetidamente que Kiev está a tentar desencadear uma crise energética antes das eleições na Hungria a realizarem-se no próximo mês. A Ucrânia, por seu lado, apelou a Budapeste e Bratislava para que se desvinculem dos combustíveis fósseis russos. De acordo com a empresa ucraniana de análise energética Expro, Kiev importou mais de 2,9 mil milhões de metros cúbicos de gás natural da Hungria em 2025, o que representou 45% do total das importações do país. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendeu uma maior cooperação energética com a Argélia durante uma visita oficial ao país com o objetivo de garantir o abastecimento de gás para Roma e para toda a União Europeia. O país norte-africano já fornece 30% do gás natural da Itália, principalmente através do gasoduto submarino Transmed. Para expandir esta capacidade, Meloni pretende que as gigantes energéticas nacionais colaborem na extração de gás de xisto e em novos projetos de exploração offshore. Atualmente, a Itália gera mais de 40% da sua eletricidade a partir do gás natural. O governo está a correr contra o tempo para substituir os fornecimentos perdidos do Qatar, que suspendeu a produção na sequência de repetidos ataques iranianos às suas principais instalações de GNL. Embora os especialistas observem que a Argélia tem alguma capacidade para aumentar os fornecimentos, não pode por si só substituir totalmente o déficit proveniente do Qatar. No entanto, a procura interna de gás em Itália diminuiu 19% desde 2021, o que poderá aliviar a pressão imediata sobre a rede nacional. Sarah Mullally tomou posse como a primeira mulher a liderar a Igreja Anglicana numa cerimónia realizada na Catedral de Cantuária. Tornou-se sacerdotisa aos 40 anos, já depois de ter trabalhado como enfermeira oncológica. E iniciou na quarta-feira, aos 63 anos, funções tanto como arcebispa de Cantuária, mas também como líder espiritual da Comunhão Anglicana Mundial. O príncipe herdeiro William e a princesa Catherine, mas também o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer e representantes do Vaticano marcaram presença na cerimónia. Este foi um marco importante para a Igreja Anglicana, que em 1994 ordenou as primeiras sacerdotisas e em 2015 a primeira bispa. A nomeação de Mullally poderá aumentar as tensões na comunhão anglicana, na qual existem divisões, em particular sobre o papel das mulheres. Todos os anos, a região de Imáthia, no norte da Grécia, celebra a chegada da primavera sobre um deslumbrante lençol de pessegueiros em flor cor-de-rosa. Estes campos criam um cenário mágico e têm atraído visitantes de toda a Europa, embora a maioria ainda sejam gregos. A cidade florida tem sido visitada por especialistas em natureza e turismo que chegam a Véria para capturar estas imagens deslumbrantes. I want the people in Holland and Belgium to know what an amazing spots there still are besides all the places that people already know. For example, Veria. I mean, more and more people get to know it. O Clube de Turismo de Véria organiza vários eventos entre as árvores de pessegueiro em flor para celebrar a ocasião, nomeadamente workshops de fotografia, percursos de bicicleta e promoções de produtos agrícolas locais. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κανείς και να τη δει μια φορά στη ζωή του. Γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση, ένας κάμπος 170.000 στρέμματα που γίνεται όλος ροζ και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη δει κανείς μια φορά στη ζωή του. Os agricultores locais gostam de receber os visitantes e salientam que é necessário muito trabalho e tempo para criar o cenário encantador. Για να γίνει όλο αυτό εδώ χρειάζεται πολύς αγώνας.
Έτσι, χρειάζεται πολλής αγώνας από εμάς τους αγρότες. Μας αρέσει που γίνεται αυτή η ωραία η εκδήλωση, αυτή η ωραία διαφήμιση για το ωραίο προϊόν αυτό που έχουμε. Os eventos também beneficiaram significativamente o setor hoteleiro, com os funcionários a reparar num aumento grande de reservas nos hotéis. Είμαι πλήρης στο ξενοδοχείο και καθημερινές και Σαββατοκυριακά. Ιδίως στα γκρουπ που ενδιαφέρονται για Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Τις καθημερινές υπάρχουν άνθρωποι οικογενειάρχες με παιδιά που έρχονται και βλέπουν αυτό το φαινόμενο, που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι ομορφιά. Aqui os visitantes são maioritariamente apreciadores do turismo de natureza. I came all the way from Germany to this fabulous event to have a look at the peach blossom, which I absolutely adore. You have to come because it's stunning and beautiful and heavenly. Este mar rosa pode ser visto entre meados de março e meados de abril, quando milhões de pessegueiros florescem ao mesmo tempo em cerca de 17.000 hectares. O fenómeno é comparado às flores de cerejeira no Japão. Uma autêntica caravana cigana desfilou pela Avenida Andrássy, em Budapeste, com carruagens puxadas por cavalos, andarilhos com pernas de pau, carros Lada decorados com cores vivas e, claro, músicos ciganos, marcando assim a abertura do maior festival de música cigana da Hungria, a terceira edição do Gypsy Fest de Budapeste. O festival terá mais 3 dias de animação, mas desta vez noutros locais da cidade. Figyelünk arra, hogy nem csak cigány előadók lépjenek fel a fesztiválon, hanem a nem cigány előadók is, akik örömmel nyúlnak cigány tematikájú dalokhoz, és a célunk az is a fesztiváljainkkal, hogy a cigány és nem cigány embereket hozzuk közelebb egymáshoz. O festival conta com a presença de alguns dos melhores artistas da música tradicional cigana, incluindo 2 vencedores do prémio Kossuth, Mónica Lakatos e Romengo, bem como Kalman Balog e Gypsy Cymbalom Band. Também estão a chegar artistas de world music da Sérvia, Bélgica e Espanha. Além dos concertos, estão também previstas mesas redondas e desfile de moda que destacam a riqueza da cultura cigana. A Gypsy Fest célja, hogy szombatig rengeteg koncerten bizonyítsa be, hogy a cigányzene nem mindig mulatos zene, és rengeteg köze van a magyar népzenéhez, ami biztos, hogy legalább olyan jól lehet rá táncolni. Siposonyi Zoltán, Euronews Budapest. Presente nos famosos vinhos de champanhe ou da Côte d'Or, a Pinot Noir é uma casta icónica dos vinhedos franceses. Provavelmente existe há mais tempo do que pensávamos. Um estudo mapeou o genoma de sementes de uva encontradas em vários sítios arqueológicos e conclui que a casta, na exata forma genética com que a conhecemos hoje, já era usada no século XV. Ça veut dire que le XVe siècle, c'est un siècle célèbre pour la fin de la guerre de 100 ans, par exemple. C'est celui qui a vu la fin de Jeanne d'Arc. Et bien, donc, on peut imaginer finalement que Jeanne d'Arc a pu croiser les mêmes fruits de la vigne que ceux que l'on produit aujourd'hui. Os cientistas sabem agora que os habitantes de Valenciennes, no norte de França, no século XV, consumiam estas uvas, mas não sabem se era na forma de sumo, vinho ou fruta. Para além dos hábitos de consumo dos franceses da Idade Média, os resultados do sequenciamento ilustram a utilização de métodos agrícolas idênticos aos de hoje. Ao longo de 600 anos, o ADN da Pinot Noir não mudou. Os viticultores propagaram as vinhas através de estacas para preservar as características únicas da casta. On fait une grosse étude aussi en ce moment sur rechercher ces vieux cépages parce qu'en fait ça nous apporte, on va dire, énormément de choses sur le climat qui change, des cépages qui vont être aussi plus résistants. Et donc pour nous, on va dire que c'est quelque chose qu'on regarde énormément. Do estudo foram encontradas provas da utilização de várias técnicas de propagação, como estacas, em uvas francesas que remontam à Idade do Ferro, há mais de 2.500 anos, e da troca de estacas de uvas francesas entre Espanha e o Médio Oriente durante o período romano. Envolto na bandeira francesa e carregado por 10 soldados, o caixão de Lionel Jospin foi levado para o pátio dos Invalides, em Paris, para uma homenagem nacional. O presidente francês Emmanuel Macron lembrou a memória do antigo primeiro-ministro e líder do Partido Socialista, que faleceu no domingo, e elogiou o trabalho de Jospin à frente do governo entre 1997 e 2002.
Lionel Jospin a, durant ces années, modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la nation de manière inédite. Il a contribué à faire entrer la France dans ce siècle qui s'ouvrait. Entre outras reformas, reduziu a semana de trabalho para 35 horas, alargou os cuidados de saúde gratuitos através da cobertura universal e deu às uniões de facto, incluindo entre pessoas do mesmo sexo, direitos iguais aos das pessoas casadas. Lionel Jospin fica sepultado no cemitério de Montparnasse. Se Itália tem a Torre de Pisa, a Grécia não quis ficar atrás. Uma igreja na aldeia de Ropoto, na região de Tessália, tornou-se uma atração turística para quem quer testar o equilíbrio. Devido a um abatimento no solo, a igreja deslizou pela encosta e agora está inclinada a 17 graus. Το βλέπαμε σε βιντεάκια, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Νομίζαμε ότι κάνουν πλάκα, τελικά δεν κάνουν πλάκα. Είναι αδιανόητο, η κλίση είναι τρομερή, σου φαίνει μια ζαλάδα. Άμα δεν το δείτε από κοντά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλήθεια. Ήταν απίστευτο το πώς κατεβαίνεις στα σκαλιά και ξεκινάς και νιώθεις την κλίση σιγά σιγά. Κάπου λίγο φοβάσαι, κάπου λες ότι εντάξει, το κάνω. Πήγα προς το κέντρο και πάλι έλεγα θα φύγω, θα πέσω, πήγα από την απέναντι πλευρά, πήρα κλίση ολόκληρη. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα αυτό που σου δίνει. Devido ao afundamento da aldeia, os residentes foram obrigados a abandoná-la em 2012.